Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo. A gente vem lançando conteúdos com frequência de 2 vezes na semana, toda quarta e todo sábado, às 15 horas da tarde, e sempre tentando trazer o melhor para todos vocês, no sentido de a gente ajudar as pessoas que precisam a superar os diagnósticos de ansiedade e depressão sem o uso de medicamentos. Eu não digo que o uso de medicamentos é algo irresponsável, que não deve ser levado em conta, não é isso. Agora, existem muitos casos em que é possível o restabelecimento da saúde mental sem o uso de medicamentos. Para quem não me conhece, meu nome é Marjorie Serra e eu queria só pedir mais um minutinho da atenção de vocês. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Dedé, Letícia. Sejam bem-vindos. Eu queria saber a opinião de vocês sobre o áudio e sobre a imagem, se tá bom, se tá tudo certo. Boa tarde, né? Boa tarde, Antonilda. Bem-vindos. Boa tarde, Anderson. Então, gente, eu vou logo esclarecer aqui pra vocês. Eu tô no meu tô entrando no meu 3º dia de jejum. E já entrei no nível que a gente chama de um pouco mais letárgico, né? Que é quando a gente perde a quebra, assim, de carboidrato e começa a quebrar a gordura do corpo. Então, os nossos batimentos cardíacos diminuem, a gente fica um pouquinho mais lenta. Então, eu tô nesse momento do meu jejum, tá? Beleza, áudio, imagem ok. Ok, beleza. Fixa o tema da live. Tá. A gente vai falar hoje sobre a importância do silêncio. A gente dá tão pouca importância, né, a isso nas nossas vidas. E sempre aparece... Ai, cara, eu odeio digitar assim, porque eu fico errando. Deixa eu ver aqui. Importância... Peraí, só mais um pouquinho. Do silêncio. Pronto. Tema, a importância do silêncio. Aí eu vou fixar aqui o tema. Pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa live. Por que não tá aparecendo aqui fixar o tema, hein? Meu Deus, não sei. Ai, não sei, já eu tento de novo. Oi, Cris, seja bem-vindo. Verônica, pessoal, sejam todos bem-vindos a essa live. Eu não tô conseguindo fixar o tema da live, gente. Eu tô apertando aqui, mas ele não tá saindo. Vou tentar aqui mais uma vez. Tema, 2 pontos. A importância do silêncio. Desculpa, gente, essa demora toda. Eu tô tentando realmente deixar com que as pessoas cheguem, elas já cheguem antenadas, né? Ai, não tá dando certo, eu vou deixar de lado isso. Então, o tema de hoje, da nossa live de hoje, é a importância do silêncio. E esses dias, né, o Anderson me ajuda muito, assim, na produção dessas lives. Ele me dá muita ferramenta, né? Ele contribui de uma forma muito significativa. E esses dias ele estava falando sobre a história do Whindersson Nunes, porque o Whindersson Nunes, que é aquele humorista bem conhecido, né, mundialmente é conhecido, ele teve depressão. E aí ele disse: Marjorie, dá uma olhadinha no caso do Whindersson Nunes. E de fato, o Whindersson Nunes, ele teve uma depressão e ele conta em uma entrevista sobre a depressão dele que foi porque ele não conseguia se sentir uma pessoa normal, ele não conseguia ir para um bar e beber com os amigos. E também, tipo, ele dentro de casa, tinham mais 6 pessoas, ele se escondia dentro do quarto,
ele disse assim, eu vou fazer só um teste, vou ver o que a galera faz se eu gritar um ai aqui. Aí disse que ele mesmo falando, né? Ele gritou ai! Aí veio as 6 pessoas, o que aconteceu? Quer dizer, ele não tinha essa privacidade, essa possibilidade do silêncio na vida dele, na verdade, né? Então, por que o silêncio é importante nesses casos, assim, da ansiedade, da depressão? Qual a importância do silêncio dentro disso tudo? A ansiedade e a depressão, eu já falei para vocês em uma outra live que enquanto a depressão é uma ausência da gente mesmo, a ansiedade é um excesso da gente mesmo. Então, quando a gente se propõe o silêncio, a gente se propõe um caminho do meio, em que a gente, num processo depressivo, a gente tem a oportunidade de se conectar mais a gente, e num processo de ansiedade a gente tem a oportunidade de se reconhecer menos, de ser menos, de acalmar, de processar. Então o silêncio, ele é muito importante nas nossas vidas, apesar da gente não dar nenhum significado ao silêncio. Existem várias formas de a gente entrar em silêncio, a gente entrar em sintonia com a gente mesmo. Eu conheço e eu vou listar aqui algumas. Lógico, vocês devem conhecer outras, né? Existem várias. E as que eu conheço, que são mais acessadas por mim, é a própria prática do yoga, da meditação, do jejum, do tantra e do yoga, e do tantra e do reiki, né? Então são as formações que eu já tive na minha vida, são os contatos que eu já tive na minha vida, e eu vou explicar um pouquinho deles, de cada um deles para vocês entenderem como que vocês podem acessar o silêncio através de cada uma dessas ferramentas. Lógico, se a gente vive numa vida agitada, conturbada, aperreada, resolvendo coisa aqui, coisa ali, a gente tem que se dar a oportunidade de entrar em contato com o silêncio. De uma forma ou de outra, a gente precisa entrar em contato com o silêncio nas nossas vidas. E não só através do sono, como eu já falei aqui em uma outra live. Eu dei uma live só sobre o sono. Mas também através do nosso próprio cotidiano. Não só enquanto a gente adormece, enquanto a gente está inconsciente, mas também de maneira consciente é importante a gente acessar o silêncio. Então, de que forma que o yoga ele acessa o silêncio? Dentro do yoga, eu vou falar de uma forma bem generalista, bem básica, bem simplória, porque eu quero que todos vocês compreendam o que eu tenho a falar aqui. Se eu for me especificar muito, entrar muito nas nomenclaturas, né, eu acho que torna mais difícil a nossa compreensão. Então, olha só, o yoga ele é formado, alguns chamam de rosa, alguns chamam de passos, mas ele é formado por 8 partes ou passos, né? Uma rosa de 8 pétalas ou um caminho de 8 passos. E esse caminho ele não acontece de uma maneira lógica, racional. Às vezes ele acontece de uma maneira inesperada, de uma maneira que, poxa, eu cheguei no 8º passo e eu nem percebi. Olha que bacana. Ou então, às vezes a gente chega e nem percebe e a gente, enfim, não é essa coisa lógica. Às vezes a gente está lá no 3º passo e volta para o 1º. Às vezes a gente está no 6º passo e volta para o 2º. Então não é essa coisa lógica e racional que a nossa cultura ocidental costuma colocar as coisas. Então eu vou listar aqui os 8 passos para vocês entenderem. E o primeiro passo são os yamas, que eu pesquisei até no site do Cris também para trazer, que é o Yoga Pleno. Cris é um professor de yoga já há muitos anos aqui em Fortaleza, foi meu professor na minha formação, então é uma grande inspiração para mim. E aí, os yamas, eles são as nossas abstinências, é aquilo que a gente precisa se abster
é aquilo que a gente precisa se abster para poder alcançar um nível mais elevado de virtudes, vamos dizer assim. E aí, o que é os yamas? O primeiro deles é a ahimsa, que é a não violência. Então, não violência com o outro, não violência com a gente mesmo, a não violência enquanto a gente come. Então, por exemplo, ser vegano é uma atitude de ahimsa. Então, em ahimsa, a gente se abstém. Lembra que os yamas, eles são no sentido da abstinência, das abstenções. Então, eu me abstenho da violência em ahimsa. Né? Depois de ahimsa vem satya, que é a busca pela verdade. Então, a gente se abstém das mentiras, das falsidades, e a gente se conecta mais a coisas que são verdadeiras, que são honestas. Então, esse é satya, que é esse contato com a verdade, né? E depois vem asteya, que é não roubar. E não é só não roubar, pessoal, no sentido não vou roubar do outro, não vou roubar de ninguém, mas é sentido, por exemplo, nosso próprio corpo. A gente tem 2 braços, mas um sempre costuma roubar a atenção do outro. Então, sempre eu uso mais a direita quando eu escovo o dente, quando eu faço minha comida, quando eu penteio o cabelo. Então, esse equilíbrio entre as 2 partes do corpo, para que as 2 se tornem dinâmicas, também é importante. Então, não só a nível de não vou roubar do outro, né? Mas a nível também do nosso próprio corpo, de os 2 terem o mesmo domínio, os 2 lados terem o mesmo domínio. E a gente usa muito isso nas isometrias dentro da prática do yoga. Isometria é quando a gente faz posturas que a gente trabalha de maneira igual o lado direito e o lado esquerdo do nosso corpo, tá? Aí depois vem Brahmacharya, que é a abstenção de uma atitude sexual que seja que te leve a uma perdição, que te leve a um processo de culpa, que te leve a um processo de... seria basicamente isso, que te tire do teu centro, da tua estabilidade orgânica e mental. Então é nesse sentido. E tem a parigraha também, que é a abstenção do acúmulo, a abstenção de ter mais do que a gente poderia ter, da possessividade, sabe? A abstenção de ser possessivo. Então é nesse sentido que a gente trabalha os yamas. Depois vem os niyamas, que são as disciplinas, que vocês vão já entender porque que tudo isso está ligado com essa história do silêncio, tá? Eu tô contando história com começo, meio e fim. Depois vem os niyamas. Aí nos niyamas a gente trabalha as disciplinas, como por exemplo a disciplina da pureza. O que é uma pessoa pura? É uma pessoa que já passou por todas as abstenções dos yamas. Depois vem santosha, que é o contentamento. Então a gente se manter numa linha de estar sempre contente com o que está vindo, né? Lógico que a gente não vai ficar contente com certas coisas, né? Mas na medida do possível a gente entende que isso está dentro de uma ordem maior e que a gente segue porque a gente pode fazer melhor mais na frente, né? E a gente tem também tapas dentro dessas disciplinas, que é a verdadeira força de vontade, a disciplina, eu esqueci o nome uma vez que um professor colocou, a austeridade, né? No sentido de ser disciplinado, de se manter fiel àquilo que você está fazendo, fiel àquilo que você está praticando. Svadhyaya, que é o autoestudo, então você está sempre se lendo, se estudando. Eu coloquei o meu pé ali dentro da prática do yoga, por que eu coloquei ali, não coloquei aqui, o que foi que aconteceu, a cabeça quer ir pelo pé, o pé quer ir pela cabeça, tem alguma coisa estranha. Então esse autoestudo que vai levando a gente a uma compreensão maior, inclusive sobre nossos aspectos emocionais e psíquicos, né? E depois vem Ishvara Pranidhana, que é a entrega a Deus. E aí entra muita questão da ansiedade e da depressão, de a gente ou
tirar essa condição de agir ou de a gente se colocar demais a condição da ação. Então, quando a gente entrega a Deus, a gente sabe que a gente precisa fazer, mas até um certo ponto, e o resto é com Ele. Então, a gente não pode interferir no que é Ele, no que é dele, né? Então, existem esses dois passos iniciais. E olha como é interessante que esses niyamas e yamas, eles vêm antes da prática de asanas, de posturas físicas, né? Você pode ser um excelente praticante de yoga, mas se você não pratica brahmacharya, então você vai ser só um fazedor de asanas, de posturas, né? E a minha professora fala muito isso para mim, para todos nós na turma, na verdade, né? Ela fala muito que para que vocês praticam yoga? Qual o sentido da prática de vocês? Para que é tudo isso? É para se amostrar? É fazer postura para ficar bonito? Então você pode ir para um circo, você pode ir para o Pilates, você pode ir para qualquer outra prática, mas aqui a gente tem esses preceitos antes. A gente precisa trabalhar em cima deles, né? E aí a prática de asanas, ela se torna uma consequência de todos esses outros preceitos. Depois dos asanas, a gente vem com a prática dos exercícios de respiração. Porque os asanas, eles são a parte mais grosseira do nosso ser. A parte trabalha com a parte do corpo, que é a parte mais grosseira, né? Então, depois do corpo, vem a respiração, que é uma parte mais sutil. Então, é difícil a gente alcançar algo tão sutil sem a gente ter alcançado primeiro o nosso corpo, que é considerado uma parte mais grosseira. Então, a gente vai e usa os asanas para praticar essa parte mais grosseira, criar uma base e daí então chegar nos pranayamas, que são os exercícios de extensão, alongamento da nossa respiração. Então, é nesse sentido que a gente trabalha, com o corpo mais sutil, do mais grosseiro para o mais sutil. Depois vem Pratyahara. Pratyahara, a gente trabalha com a abstenção dos sentidos e aí a gente começa a entrar no universo do silêncio, propriamente dito, né? A gente vem de preceitos morais e éticos, depois a gente vai para a parte do corpo, depois para a respiração e a gente começa a entrar no universo do silêncio. Inclusive, tem até um exercício que a gente faz, que é Samukhi Mudra. Sam é 6, Mukha é cabeça. Então, esse nome é o nome de um deus da guerra que tinha 6 cabeças, né? E aí, quando a gente faz esse mudra, é como se a gente acalmasse essa guerra que existe dentro da gente. Por isso que é tão importante essa escuta do silêncio. Então, para fazer o Samukhi Mudra, eu tirei até os meus óculos, o que a gente faz? Os polegares da gente, eles vão apertar esses ossículos aqui da orelha, ó, fica esses ossinhos aqui para fora. A gente aperta para dentro para fechar a orelha, de um lado e de outro, né? Aí vem o indicador embaixo da sobrancelha, o dedo médio aqui embaixo, acima do cílio, na pálpebra. E esses 2 dedinhos, eles fazem uma ação de tesourinha para abrir. E aí fixa a tesourinha aberta. Aí vem o dedo anelar aqui pertinho do nariz, bloqueando até a metade da abertura o nosso septo. E o dedo mínimo fica aqui em cima do nosso lábio superior. E a gente faz a mesma coisa do outro lado. Fez aqui fechou o polegar, dedo indicador na sobrancelha, abaixo da sobrancelha na pálpebra, dedo médio acima do cílio na pálpebra, dedo anelar no nariz e o dedo anelar no nariz e o dedo mínimo acima do lábio superior. Aí a gente passa 1 minutinho assim respirando. Quando a gente volta com uma paz, sabe? Com uma tranquilidade interna. Então eu não vou fazer 1 minutinho porque eu já tô entrando no 3º dia de jejum. Se eu for fazer esse daí, eu vou parar a live aqui, chega galera,
não tem mais live hoje porque eu vou dormir e vou descansar. Então, só apoia ou pressiona um pouquinho. Nenhum dos o polegar, ele pressiona o ossículo para dentro para tampar a audição. Mas o dedo indicador e médio que ficam lá nos olhos, eles só abrem a seção de tesourinha, eles não pressionam o globo ocular, tá? O dedo anelar, ele vem pressionar aqui as duas narinas para fechar até a metade do caminho. E o dedo mínimo fica aqui, acima do lábio superior. E aí a gente tem esse exercício que é Samukhi Mudra, e que é indicado pelo Guruji BKS Iyengar para facilitar esse acesso a Pratyahara, né, que é essa abstenção dos sentidos. E a gente mergulha um pouco mais no silêncio. Meus alunos, eles costumam dizer que traz uma paz, esse mudra. Eles falam assim, traz uma paz, né, Marjorie, esse mudra? Traz sim. É maravilhoso. Aí você pode praticar assim. Você faz 1 minuto, pausa, observa o que veio, de olhos fechados. Mais 1 minuto, pausa, observa o que veio, de olhos fechados, e mais 1 minuto. Aí pausa e finaliza, né? Observa o que veio e finaliza. Então esse mudra eu acho ele divino, assim, é maravilhoso. E a gente tem também, depois do passo de Pratyahara, olha que a gente ainda está caminhando nos 8 passos ou na rosa de 8 pétalas do yoga. E aí depois disso vem Dharana, que é o nosso foco. A gente aprender que a gente pode focar em alguma coisa. E esse foco não é só numa concentração mental. Esse foco, para a gente acessar esse foco, a gente tem que eliminar vícios, a gente tem que eliminar relações, a gente tem que eliminar várias coisas na nossa vida para que a gente consiga se manter atento a esse foco. Depois desse foco vem a permanência no foco, que é quando você de fato começa a eliminar essas coisas que eu te falei da tua vida, os vícios, relações que são tóxicas, né? Tudo isso. Aí você vai conseguindo cada vez manter mais o foco na tua vida. Depois vem Samadhi, que é um estado de liberação total, que a pessoa se libera daqueles padrões de comportamentos e condutas que faziam ela adoecer. Então, é o que no budismo, de uma forma mais próxima, né, eu vou falar. No budismo, que é o que eu conheço, na meditação budista, eles chamam de nirvana. Então, o nosso samadhi é o nirvana dos budistas. Mais lógico, né? Eles usam caminhos diferentes para acessar, que no final das contas vai gerar a mesma coisa, né? Vai gerar a mesma sensação, a mesma leveza, é por aí. Então, alguma dúvida, pessoal, sobre essa parte do yoga, de como a gente acessa o silêncio dentro dessa questão do yoga? Querem perguntar alguma coisa? Hoje eu vou parar por partes para vocês perguntarem, porque a gente vai ter, são 3 tópicos grandes, que é o yoga, é a meditação e é o jejum. E tem outros 2 tópicos menorzinhos. Então, eu vou parando de tópico em tópico para saber se vocês têm alguma dúvida, para não misturar, embolar uma coisa com a outra e a gente perder o nosso eixo, o nosso caminho, tá? Bom, se não tiver nenhuma dúvida, eu vou seguir adiante, tá? Então, a gente tem também a prática da... Antonida, pode fazer deitada esse mudra?
A orientação, Antonilda, é que a gente faça sentada de pernas cruzadas. Ou existem algumas posturas sentadas, e tem lá no meu Insta, você rolar a telinha mais para baixo, tem posturas indicadas para a gente fazer esse tipo, porque isso já é uma indução à meditação, né? Então existe lá as posturas que a gente pode fazer para a gente fazer esse tipo de exercício, tá? São várias posturas sentadas. Eu não indico deitado, porque a tendência é a gente adormecer. Mas se a sua cabeça é muito acelerada e mesmo deitada, você acha que não descansa a mente, o que você pode fazer é amarrar uma bandagem na sua cabeça, sentar e fazer o exercício. Tá? É uma outra sugestão que você pode fazer. Porque deitado, a indicação não é legal para fazer deitado. O interessante é que as pernas também estejam em uma postura de meditação, tá? Deitada, a gente orienta uma pessoa a meditar quando ela está hospitalizada, que ela não consegue se levantar, quando ela está nem doente, a gente recomenda que a pessoa medite, porque não dá pra gente meditar doente. A gente tem que dar o tempo para o nosso corpo se restabelecer, né? Então, a orientação maior mesmo é a pessoa sentada, tá certo? Deixa eu ver aqui. Muito bom exercício. Eu acho maravilhoso esse exercício também. Sempre ajuda. Eu dou aula, pessoal, na comunidade terapeuta Portal Ônix, terapêutica Portal Ônix, que é uma clínica que tem pessoas que têm realmente transtornos graves, né, mentais, emocionais, e eu sempre passo os exercícios para eles e eles amam, sempre, eles amam, eles me pedem para fazer, Marjorie, aquele exercício, vamos fazer, né? Então eles mesmos me pedem, tá? Ai, Anderson, obrigada, ele não tá fixando aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo. Ops, depois de um tempo, se de repente ele não tá fixando, não sei porquê. Obrigada, Anderson. Isso, pessoal, o tema da nossa live é a importância do silêncio, tá? E eu tô tocando em 3 pontos aqui que são centrais, que é o yoga, a meditação e especificamente a meditação budista e o jejum, tá? Bom, beleza, Anderson, grata. E a gente vai entrar agora, então, em outro ponto, que é a meditação dentro do aspecto budista. Quando eu comecei a minha prática, de tudo, era só meditação. Eu nem pensava em fazer yoga quando eu comecei a meditação. E aí eu meditava, quando eu aprendi a meditar, para mim só a meditação era tudo, assim, a meditação era o foco, era o ponto, né? Só que se a gente não tem um bom corpo, se a gente não estrutura o nosso corpo, e é o que o yoga ajuda a fazer, a gente não consegue fazer boas meditações com estabilidade, com mais tranquilidade, por mais tempo. E aí eu comecei a praticar yoga por conta disso. Mas pra mim, assim, eu tenho um carinho muito especial pela prática da meditação, e em específico a meditação budista, que foram as meditações que eu já pratiquei na minha vida. As meditações que eu já pratiquei foram o Zen Budismo e o Vipassana. São 2 estilos diferentes dentro do budismo de meditação. Então, eu vou trazer um pouquinho da teoria para vocês entenderem onde que o silêncio está dentro disso tudo, apesar de que eu acho que é redundante falar que meditação é o encontro do silêncio, mas tem pessoas que dizem que sentam e não conseguem meditar. Elas sentam e a mente não consegue parar. Porque, de fato, os budistas consideram a nossa mente como a mente macaco. A nossa mente, ela não consegue ficar parada. Ela está sempre pulando de galho em galho. Ela está sempre... Às vezes ela não sabe nem para onde é que ela vai. Mas o negócio dela é se movimentar. Ou para o passado ou para o futuro. É difícil,
a gente manter a nossa mente no estado de presença, conectada ao corpo e à respiração. E, como minha professora fala, se você faz uma prática durante 6 meses e você consegue se manter com prática regular, pode ter certeza que você já é considerado um guerreiro. Porque é muito difícil a gente manter a disciplina de uma prática que não é nada fácil. Quem disse que é fácil a gente estudar a nossa mente? Quem disse que é fácil a gente entender esse movimento da mente e trabalhar na direção de acalmar todo esse movimento? Nunca foi fácil, pessoal. Só que aí o budismo ele vai colocar algumas ferramentas que ajudam a gente a acalmar a nossa mente. E lógico, vocês só vão entender isso que eu estou falando se vocês praticarem. Senão vai ficar um entendimento intelectual pelo entendimento intelectual. Isso não é válido para ninguém. Budismo, yoga, jejum, isso nunca foi falatório. Isso sempre foi muito mais prática do que intelecto. Sempre foi muito mais vivência do que intelecto, né? Então, quando a gente fala do budismo, das meditações budistas, eles colocam como primeiro ponto a joia tríplice. Por que tríplice? Porque são três joias. A primeira joia é Buda, que é o exemplo maior de iluminação, né? No cristianismo vocês vão encontrar Jesus Cristo, mas uma coisa não contrapõe a outra. Então, quem segue o budismo, lógico que reverencia Buda. E quando a gente reverencia Buda, quando a gente traz esse contato com esse ser iluminado, a gente abre em nós também a chama da iluminação, o fogo da iluminação. Depois, a segunda joia é o Dharma, que é o caminho que a gente vai trilhar até alcançar a iluminação, que também é uma joia, o nosso caminho. Tem até a história de eu já vi isso em tanto lugar, mas eu vou contar um exemplo, né? O monge chama o rapaz para subir uma montanha, eu acho que até contei em outra live aqui, e ele vai subir dizendo que tem algo esplendoroso lá em cima, uma joia que ele nunca viu, e ele traz todo essa falatório pro menino, né? E aí o menino diz, pô, vamos lá, eu quero ver o que tem lá no topo dessa montanha. E aí durante o caminho, assim, ele quer desistir, ele diz que não vale a pena, e ele tropeça, e ele cai, e chove, e vem sol. E aí chegou lá no final da montanha, quando chega lá no final, aí eles param para olhar a paisagem e o jovem diz, cadê? Cadê a joia que você disse que tinha aqui? E o monge diz, você ainda não viu? Quer dizer, todo o caminho que a gente percorre para alcançar algo é a joia. Então o Dharma é a joia, o caminho é a joia. E se a gente leva isso para as nossas vidas, a gente encara a vida de uma forma tão diferente, né? Que há tantas pessoas querendo chegar ao sucesso, querendo ter um casamento estável, mas como é que tá a atitude delas durante o dia? Como é que tá o caminho? Como é que tá a caminhada delas para chegar até esse momento, né? E aí a gente vem para a terceira joia, que é a Sangha, a comunidade. Por isso que quando eu falo de vocês de relações, eu não estou brincando. Porque quando a gente estabelece uma Sangha, uma comunidade de pessoas que pensam como a gente entra num sistema de pertencimento, que existe uma hierarquia que vem de Buda, isso no caso do budismo, né? E que existe a lei do dar e do receber. Então é um sistema equilibrado quando a gente entra numa Sangha, numa comunidade budista, é um sistema equilibrado. Hoje fulano lava o banheiro, amanhã vai ser cicrano. Então dentro dos templos budistas eles têm toda uma organização em que as tarefas são divididas. Salvo engano, a única pessoa que não compartilha é a pessoa da cozinha, que ela é a cozinheira do templo. Mas todas as outras tarefas de limpeza, organização, tudo é compartilhado, né? Orientação de meditações, tudo é compartilhado.
mas lógico que existe o mestre daquele templo, né? E aí a gente obedece a essa hierarquia. Então, por isso que quando eu falo de sangha, de comunidade, de relações com vocês, é muito a sério tudo isso, ok? Então, essas são as 3 joias, que vem Buda, vem o caminho, Dharma, e vem a sangha, que é a comunidade. E aí, qual é, Marjorie, esse caminho, né, que a gente percorre dentro do budismo? Como é que é essa joia aí do caminho, do caminhar? Então, antes de falar do caminho, é preciso que eu esclareça para vocês as 4 nobres verdades. As 4 nobres verdades são, primeiro, o sofrimento. Ele existe. Todos nós passamos por sofrimento em um momento da vida ou outro, às vezes por mais de um, né? A gente sofre. Mas vem um segundo passo, que é detectar, compreender a origem desse sofrimento. Quando a gente compreende a verdade sobre a origem desse sofrimento, a gente começa a ir para a terceira nobre verdade, que é a verdade da cessação do sofrimento. Ou seja, é possível esse sofrimento ele ser cessado. E, por último, vem o 4º passo, que é o caminho da cessação do sofrimento. Quando a gente percorre esses 4 nobres verdades, independente do sofrimento que a gente tem, a gente percebe, como é valioso a gente caminhar dentro da prática da meditação. Porque nas meditações a gente vai acessando isso. Pô, eu tô sofrendo, beleza. Meu sofrimento existe. Então, da onde vem o meu sofrimento? Por que eu sofro tanto? O que está acontecendo na minha vida que está me causando esse sofrimento? Aí depois você vai para a verdade da cessação. Tá, beleza, eu tô sofrendo, a origem do sofrimento é essa, então eu tenho como cessar. E aí você vai para o caminho da cessação. Como você vai cessar esse sofrimento? Tendo percorrido esses caminhos, aí você vai entrar no caminho óctuplo do budismo. Eu sei que tudo isso parece complexo, mas é como eu falei, porque tudo isso, falando intelectualmente, não faz sentido, entre aspas, né? Mas quando a gente pratica tudo isso, é diferente. Quando a gente pratica, coloca em prática, coloca nas nossas vidas diárias uma prática de meditação, a gente vai percebendo que o sofrimento é que baldeia a nossa vida. E quando a gente vai cessando o sofrimento, a gente vai acalmando a nossa mente, o nosso corpo, né? Então, beleza. Depois de a gente ter cessado esse sofrimento, a gente entra no caminho óctuplo, que começa com uma compreensão correta. Pô, então, depois de eu ter acessado esse caminho da cessação do sofrimento, eu estou acessando uma compreensão correta. Eu estou acessando uma compreensão de que, pô, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso organizar isso, eu preciso mexer naquilo. Essa compreensão correta te leva a uma postura mental correta. A postura mental correta leva a uma fala correta. Uma fala correta te leva a uma ação correta. Uma ação correta te leva a um estilo de vida correto. Um estilo de vida correto te leva ao esforço correto. E o esforço correto, a atenção correta, a concentração correta. Por isso que esse caminho óctuplo ele é colocado dentro da roda do Dharma. Em que se a gente entra nesse caminho óctuplo, depois de alcançar as 4 nobres verdades, a gente alcança um estado de liberação de todo e qualquer sofrimento. É muito lindo esse caminho, é muito valioso. Realmente é uma joia, um diamante. Por isso que quando a gente senta para sentar no Zen Budismo, que a gente coloca as mãozinhas assim, ó, no caso, o que eu já li é que as mulheres colocam a esquerda em cima da direita e os polegares se encontram. Os homens colocam a direita e os polegares se encontram, né? Então, a gente está segurando uma joia. Quando a gente senta para meditar, que coloca as mãozinhas aqui no colo, a gente está segurando uma joia. A gente não está segurando qualquer coisa. E é muito bonito esse caminho da meditação, é muito valioso, porque leva a gente a essa calma mental.
Por quê? Porque a gente começa a tomar atitudes corretas na nossa vida, que mudam o nosso estilo de vida, que mudam a forma da gente ver as coisas. Porque muda de dentro para fora. Não é alguém que está me dizendo, mas eu estou percebendo em mim esse sofrimento que está sendo gerado, essa conturbação emocional que está, né? Tinha vezes que eu sentava para meditar, pessoal, que parecia que eu estava num vendaval, que eu estava, sabe aquelas tempestades de mar aberto? Que a minha mente estava daquele jeito, uma tempestade de mar aberto. E eu sei que depois de 15 minutos de prática, a mente ela acalma. E aí começa a meditação, né? Aí começa mesmo esse processo da gente fazer a autoanálise, que está descrita também lá no Ashtanga Yoga, né? Na rosa de 8 pétalas do Yoga. Então é isso. Pessoal, alguma dúvida sobre essa questão da meditação? Vocês têm alguma coisa para perguntar? Toma as escolhas mais conscientes. E que vão gerar cada vez menos sofrimentos, Antonilda. E não são escolhas fáceis, né? Essas escolhas conscientes que diminuem os nossos sofrimentos não são escolhas fáceis. Isso é bem importante da gente destacar. Mas são escolhas que vão levar a gente cada vez mais para o nosso silêncio, né? Muita informação hoje. Muita informação. Mas comecem a praticar para vocês entenderem que essas informações aqui que eu estou passando para vocês, elas podem ser vivenciadas. A minha orientação é pratiquem meditação ou pratiquem yoga. Pratiquem o silêncio. Pratiquem. Vocês vão ver que as coisas elas vão se tornando cada vez mais belas. O caminho vai se tornando cada vez mais belo. Mesmo com as pedras, com os pedregulhos, e é por essas pedras, por esses pedregulhos, que a gente tropeça, que a gente cai, que a gente pisa, escorrega, que a estrada é bonita, que o caminho é bonito, né? Eu sei que são muitas informações e ainda assim são informações básicas. É o básico do budismo que eu estou trazendo para vocês. Inclusive, eu fui no templo, né, budista, e eles não dão a gente acesso, a gente de fora, né, às escrituras mais sagradas. Gente, eu baixei umas escrituras, assim, há um tempo atrás, não sei onde foi que eu peguei, que se a gente para ler, a gente fica doidinho, assim, ó, cabeça virada. Porque ele muda a nossa perspectiva de uma forma que a gente fica, meu Deus, o que é tudo isso? O que é a vida, né? Como é que eu tenho construído a minha vida? Para onde que eu quero ir? O que eu vou levar daqui de verdade, de fato, né? Então, pratiquem e assistam mais vezes a live. Vai ajudar também, tá? Mais alguma dúvida? E aí a gente vai passar para o último tema. Eu acredito que esse tema ele vai ser mais leve. Vou beber um pouquinho d'água. Pessoal, bem-vindo quem está chegando agora. O tema da nossa live de hoje é a importância do silêncio. E eu já falei sobre a importância do silêncio na prática do yoga, na prática da meditação com foco no budismo. E vou falar agora do jejum. Bom, o jejum, né? O jejum é uma prática que não é muito bem vista na nossa modernidade devido à estupenda quantidade de comida que a gente coloca no nosso corpo. Porque os nutricionistas atuais dizem que o ideal é a gente comer 6 vezes ao dia, a cada 2 horas. Porque muitos médicos, mesmo formados dentro dessa filosofia de Hipócrates, que defendia o jejum, eles negam a possibilidade do jejum como uma forma de cura. Não só negam, como eles nem sabem.
ignorância mesmo, né? Ou talvez nunca buscaram, ninguém vai saber. Mas o jejum é uma... Siddhartha, eu tive que parar a live para falar com você, Siddhartha. Putz, grilo, quanto tempo! Seja bem-vindo. A gente vai falar agora do jejum, Cid. Então, essa prática do jejum, ela não é bem vista na nossa sociedade. Só que o jejum é uma das únicas formas que a natureza nos dá como ferramenta de a gente regenerar o nosso corpo, de a gente recuperar aquilo que foi perdido devido a anos e anos de um estilo de vida inadequado. Então, o jejum, que é a abstenção de algo, pode ser a comida, pode ser um jejum de suco de frutas, ou seja, a pessoa só bebe o suco de frutas durante o jejum, pode ser de água de coco, ela só bebe água de coco durante o jejum, pode ser de várias formas, né? Hoje em dia existem vários tipos de jejum, mas o jejum que eu foco aqui com vocês hoje, que eu bato na tecla, é o que se chama de jejum higienista. O jejum higienista, ele vai trabalhar só com o consumo de água. Então, durante o jejum, você só consome água e nada mais. Marjorie, mas o meu corpo vai começar a comer minhas proteínas e eu vou definhar e eu vou... Lógico que você vai perder peso no jejum, isso é óbvio. Mas o que não vai acontecer é que o seu corpo vai comer seus próprios órgãos vitais, seus músculos, sua carne. Isso não vai acontecer porque o corpo ele usa a gordura como fonte de combustível para se alimentar durante o jejum. Então o teu corpo ele vai tirar tudo aquilo que não presta. Gente, o nosso corpo é uma máquina super inteligente. O nosso corpo sabe o que faz, pelo amor de Deus, ele é filho da nossa mãe natureza. E parece que a gente perde a fé na natureza, em Deus e no que quer que seja, quando a gente desacredita da inteligência de algo que é natural, que é o nosso próprio corpo físico. Então, os jejuns, eles são uma ferramenta inteligentíssima. Eles vão quebrar aquelas células, aqueles tecidos que não prestam. Eles vão fazer imagina uma faxina, você vai fazer uma faxina na sua casa. Você vai tirar tudo aquilo que não presta da sua casa, que é lixo, poeira, aqui em casa pelo de cachorro. Você vai tirar tudo aquilo que não presta da sua casa. Vai doar roupa que você não usa há mais de 3 anos, você vai doar sapato, você vai uma limpeza no seu corpo, ou na sua casa. É isso que o jejum faz. Ele promove essa limpeza no nosso corpo. Então ele vai tirando aquelas células senescentes, ou seja, que já estão velhas. É como se o nosso corpo voltasse ao tempo dentro de uma prática de jejum. É como se a gente revertesse o tempo. Por isso que os jejuns higienistas, eles são considerados rejuvenescedores. Porque eles são uma verdadeira máquina de limpeza do corpo. Uma ferramenta de limpeza e higienização fantástica, né? Então, bom, os jejuns são isso, dentro do higienismo. E aí, dentro do jejum higienista, a gente trabalha com a lei da compensação. E o que é essa lei da compensação? Bom, o nosso corpo, ele pega a energia que iria ser gasta com atividades físicas, com digestão, e ele passa essa energia para ser despendida no restabelecimento e na cura do teu corpo. Por isso que durante o jejum higienista, a gente passa a maior parte do tempo em repouso, sem estímulos visuais. E aí eu fiquei aqui no Instagram, né, resolvendo as coisas da live e tudo mais. Mas se eu fosse pegar o pé da letra, porque na verdade eu não saí do meu dia a dia, né? Eu já tinha definido que eu ia fazer esse jejum, que eu ia conseguir fazer com live ou sem live.
e, e que ia dar certo. E aí tô fazendo com live, com tudo, mas é uma prática que eu me permiti. Maior parte do meu jejum eu fico deitada, eu fico lendo, eu durmo, né? E nos primeiros dias de jejum são os mais difíceis, porque o corpo está extremamente cansado de tudo que a gente coloca para ele. E eu não falo só de tudo no sentido de comida, mas no sentido também de audiovisual, né? No sentido de várias coisas assim que a gente fica empurrando para dentro do nosso corpo e a gente não percebe, emocional também, né? Então, o jejum, ele abre essa possibilidade de a gente entrar num silêncio, porque eu tenho que descansar, é uma exigência que o meu corpo faz. Eu não consigo estar no jejum e estar me levantando para fazer as coisas, não consigo, não dá, é impossível. Então eu tenho que oferecer esse descanso ao meu corpo, eu tenho que promover esse descanso ao meu corpo, né? E existem 4 formas de descanso, que é o descanso físico, ou seja, você colocaria uma pessoa que está com febre para fazer atividade física quando ela está doente? Não, não faria. Eu não conseguiria. Acho que ninguém conseguiria. Mas no jejum é a mesma coisa. Se a gente está no estado de repouso total, corpo super cansado, debilitado, a gente vai investir no exercício físico? Não, a gente não vai. Então tem um descanso físico do corpo. A gente também não come, que também vai dar um repouso físico para o corpo. E a gente também, é isso, nem exercício físico, nem... O máximo que a gente faz é o quê? Uma caminhada até ali fora para poder pegar um sol, que é super benéfico no jejum, né? E é isso, nada de demais, tá? Então por isso que ele traz essa oportunidade de silêncio, isso de maneira física. Tem também o descanso que é sensorial. Então, televisão, sons da cidade, tudo isso a gente meio que se reclui, né? A gente fica recluso disso tudo, porque a gente está dormindo o tempo todo, a gente está deitado o tempo todo, a gente está ouvindo o nosso corpo o tempo todo. Acontece durante o jejum uma intensa conexão entre o corpo e a mente. É como se o nosso corpo começasse a falar. Ele diz o que ele quer, ele diz o que ele não quer. Ele diz se tá bom, ele diz se não tá bom. Ele vai mostrando partes do corpo que precisam ser curadas. Por exemplo, eu fiz a cirurgia do ovário e eu sinto muito essa parte aqui do meu ovário, onde fez o corte da cirurgia, como se tivesse um fluxo maior de sangue nela, né? Então a gente sente essa conexão com o nosso corpo. Por isso que traz silêncio, por isso que acalma a gente. Lógico que tem uns momentos difíceis, lógico que tem, né? E aí a gente tem também o descanso fisiológico, que é o descanso da digestão, a gente não está digerindo. Os nossos sistemas respiratório, circulatório, todos os nossos sistemas, eles estão no sistema de repouso, só não o excretor, que continua trabalhando, né? Direto indo no banheiro, bebendo água e indo no banheiro, né? Mas nem isso a gente faz com excesso, porque a gente quer tanto ficar deitadinha e quietinha que a gente não consegue ir no banheiro. A gente demora mais, ou não consegue beber muita água, né? A gente bebe o que realmente a nossa fisiologia pede. E tem o descanso também emocional, porque enquanto o nosso corpo está se curando, as nossas emoções também estão se curando. E olha que interessante, eu senti nessa história aqui no meu ovário, né, esse maior aumento do fluxo sanguíneo e tudo mais, eu sinto também que eu tenho muito problema com confiança, da autoconfiança mesmo. Isso porque quando eu fiz a cirurgia, minha mãe mentiu pra mim, né? E aí eu perdi essa confiança na minha mãe. Imagino que é perder a confiança na mãe, é perder a confiança no mundo, né? Então eu tenho muito isso. E aí eu precisei, eu tô fazendo isso, eu tô sentindo isso, e eu tô sentindo que eu tô trabalhando também essa minha confiança, essa autoconfiança. Isso não é bonito, gente? Onde que a gente encontra uma cura como essa?
Tem ferramentas, vocês vão dizer que tem outros caminhos, né? Todos esses caminhos que eu estou dizendo, na verdade, trabalham. Mas o jejum é de uma forma tão pura e tão genuína, tão bela, sabe? Nosso próprio corpo se regenerando, nossa mente, nossas emoções se regenerando, a mente ficando mais clara, ficando mais viva, tirando o lixo e a toxina que fica no corpo. Isso tudo é muito lindo, né? Ixi, galera, tá? Deixa eu responder aqui as perguntas. Eu queria só ler aqui um trecho para vocês, aí eu respondo as perguntas, tá? Deixa eu ver aqui. Nosso tempo tá se esgotando, mas olha só. Tendemos a associar, isso aqui é desse livro aqui, ó, Jejum Higienista, do Eduardo Coraça, tá? A cirurgia da natureza, é assim que ele fala sobre o jejum. Aí ele vai dizer o seguinte: tendemos a associar um descanso completo com férias ou com uma boa noite de sono. Tendemos a associar um descanso completo com férias ou com uma boa noite de sono. Mas a higiene mental defende que descansar não é apenas sentar, deitar ou espairecer a mente viajando para um local diferente. Enquanto ao menos continuamos com diversos estímulos estimulantes à nossa volta, assim como preocupações e compromissos a serem cumpridos em nossa mente, ou criando maior estresse aos nossos órgãos através dos usuais banquetes que fazemos nas férias e em datas comemorativas. Então, pessoal, tá na hora de... Eu fiz a perguntinha lá na live, na live não, nos stories, e eu vou responder com essa pergunta. Talvez vocês não estejam encontrando o silêncio na vida de vocês, porque vocês talvez não estejam procurando nos lugares corretos, nas práticas corretas. É como ele fala aqui, não adianta a gente viajar para outro lugar, não adianta a gente comer um banquete, né, e dizer, pronto, aqui é a minha alegria. Não adianta a gente sentar, deitar ou dormir. Não é nesses momentos que a gente vai encontrar esse descanso. O descanso, ele é esse repouso, esse silêncio, ele é algo muito mais profundo. E a gente tem que procurar isso nos lugares corretos, com as filosofias corretas, que são profundas, como foi colocado aqui, difícil de entender, né? Mas que quando são praticadas nos trazem bênçãos nas nossas vidas. Então vamos responder aqui as perguntas. Tem um tempo mínimo de duração do jejum, Antonilda? Não tem. O que eles colocam é que assim, a gente jejuma, acho que pelo menos um dia, né? O jejum de menos de um dia é um jejum intermitente. Mas se você jejuma por um dia, a ideia é que assim, o corpo ele tem uma inteligência natural e você vai saber a hora de você parar o jejum. Então tem pessoas que jejuam 24 dias, 30 dias, 39 dias, 40 dias. Buda jejuou 49 dias na figueira antes de ser iluminado, né? Então assim, Jesus também jejuou 40 dias no deserto. E tá na hora dessas questões pararem de ser algo só teórico e serem algo vivencial. Se esses seres tão iluminados e especiais trouxeram coisas tão iluminadas e especiais, tá na hora da gente parar de ver isso como teoria e começar a vivenciar isso de uma forma séria, de uma forma honesta, de uma forma pura mesmo, né? Então não existe limite para parar. Mas assim, se você faz um jejum de menos de um dia, você pode chamar de jejum intermitente. Mas senão você faz mais de um dia, você fez um jejum de um dia, entendeu? Não existe um tempo mínimo não. Você pode fazer um jejum intermitente ou você pode fazer um jejum de um dia, entendeu? Não tem um mínimo não. Se você apresenta desnutrição, pode fazer o jejum? Certo. O que é a desnutrição? É quando o corpo não consegue absorver aquilo que ele precisa absorver. Desnutrição é isso. Quando o intestino da pessoa, o sistema digestivo está acabado. Quando o próprio intestino está precisando de descanso. Então, é lógico que uma pessoa que tem desnutrição pode fazer o jejum.
Agora, a minha orientação é que seja feita com um acompanhamento. Existem clínicas que fazem isso com a supervisão, né? Existem clínicas que fazem isso, então é possível sim. Na verdade, é essencial para uma pessoa com desnutrição fazer um jejum, para que o próprio intestino consiga se regenerar. O seu intestino não vai ser comido porque o jejum tá acontecendo. Pelo contrário, o jejum está fazendo uma limpeza e reorganizando aqueles sistemas que precisam ser reorganizados. Lembra sempre daquela ideia de que o jejum é aquela faxina que você faz na sua casa, só que no seu corpo. Você deixa só aquilo que realmente é essencial e de uma forma muito mais clara, de uma forma muito mais funcional. Ok? Aí vem a live tá linda, oh, que coisa boa. Tava com medo de ser uma live muito pesada assim. A fome não atrapalha o sono? De jeito nenhum. O que eu mais fiz foi dormir. Porque o corpo tá exausto, o corpo tá cansado. O seu intestino ele deve estar cansado. Então ele vai precisar desse repouso. E o sono é o melhor repouso quando a gente está no jejum. O descanso, ficar deitado, sentindo o corpo, sentindo o processo de regeneração acontecer. Aí a Daciline falou aqui: infelizmente eu descobri a importância do jejum do silêncio com o aparecimento de um tumor no cérebro. Olha que importante! Hoje priorizo o silêncio, pois me traz bem-estar. Sua Dada que te ama muito. Oh, Dada, que saudade! Meu Deus, a Dada, gente, ela... Quando eu fui fazer faculdade de sanduíche lá em Manaus, ela me recebeu na casa dela assim, parecia minha mãe. Faz tantos anos que eu não vejo ela e ainda recebeu uma notícia assim. Putz, grila. Ai, Dada, que coisa maravilhosa. Sim, o silêncio é muito importante, gente. Muito importante. Dada que tá dizendo, viu? A Antonida diz: eu tenho insônia. Tá. Tem que ver de onde vem essa insônia, né? Que você falou na live passada que era ansiedade, né? Tem que ver de onde vem essa insônia. Porque, de todo caso, o jejum vai te ajudar com essa insônia. Gente, lembra que o jejum é essa máquina de limpeza, essa faxina, né, que a gente vai fazer no corpo. Essa faxina que vai deixar tudo mais organizado, mais limpo, mais cuidado. A Dada diz assim: silêncio de água e alimentos é prejudicial para quem já faz muita quimioterapia, radioterapia, iodoterapia, braquiterapia e... eu não sei o que é o I dela. O corpo ele já tá... Eu não sei, sabe, Dada? Eu realmente eu preciso pesquisar mais sobre isso. Realmente, assim. Mas a ideia aqui não é o jejum de água, é só o jejum de alimentos. Inclusive, realmente, quando a gente busca duas fontes de cura totalmente distintas e quer manter essas duas fontes, por exemplo, o jejum e a quimioterapia, radioterapia e tudo isso que você falou, de fato, é muito delicado. A gente precisa escolher uma coisa ou outra. Eu conheci no retiro de meditação que eu fui há muitos anos atrás uma senhora que ela me contou a história dela, que ela teve câncer e ela disse que o corpo dela já estava para ser velado. Isso foi ela me contando. E ela disse que ela resolveu fazer um jejum. E aí ela disse que restabeleceu. E ela estava ali me contando a história, né? Então, eu acredito, sim, que existe como a gente se restabelecer de um câncer através do jejum, mas realmente quando a gente alia a outras atividades,
Porque quem tá no jejum não consegue nem sair da cama para ir no médico. A gente fica deitada ali por muito tempo, né? A gente só quer repouso, a gente só quer descanso, a gente só quer isso. Entendeu? Então, assim, realmente, se a pessoa tem câncer, ela precisa escolher o que ela quer. Se ela quer o tratamento convencional ou se ela quer o jejum. E essa moça, ela me disse que ela não queria fazer o tratamento convencional, ela queria o jejum. E por isso que ela escolheu. Chora não. Ai, gente, desculpa lhe emocionar. E muitos medicamentos. Ah, entendi, Dada. Força, Dada. Obrigada. Oh, gente, que live linda. Esse fechamento foi maravilhoso. Realmente, Dada, a gente precisa escolher qual tipo de tratamento que a gente quer pra gente, né? Se a gente quer seguir no tratamento da medicina ocidental ou se a gente quer seguir para um tratamento que seja mais natural, mais natural possível, né? Realmente tem isso. Porque as duas, como que você vai limpar o corpo se você vai estar sujando de outro lado? Você tá vindo a químio, você tá vindo medicamentos, tá vindo rádio, você tá vindo, né, tudo isso. Então a gente precisa realmente escolher qual o caminho que a gente quer tomar. E só para lembrar assim, gente, a vocês, que tudo isso que a gente falou deve estar inserido dentro de um estilo de vida. Ai, eu também, mas é mais emocionante que eu já fiz. Ai, meu Deus. Então, tudo isso é dentro de um estilo de vida. A gente não tá falando aqui para vocês fazerem o jejum, para vocês ficarem bons de uma coisa, sair do jejum e comer de novo tudo aquilo que te faz mal. A gente tá dizendo aqui para vocês que vocês precisam jogar isso dentro de um estilo de vida. Ah, mas eu não consigo fazer jejum. Pô, então vamos começar com meditação, vamos começar com yoga, né? Então, tudo isso é dentro de um estilo de vida, mas façam dessas práticas algo do cotidiano de vocês e não algo que vocês fazem. Não, mês que vem eu vou fazer, tá bom, esse mês eu não vou fazer, mas mês que vem eu vou fazer. Aí chega o mês que vem e você diz assim, fiquei doente, agora eu vou fazer. Não, eu tô cansada de receber alunos que só chegam nas últimas das últimas. Sabe? A gente precisa começar a colocar isso dentro das nossas vidas de uma prática diária. Eu comecei com a meditação porque era o mais fácil. Eu só sentava, ou de olhos abertos ou de olhos fechados, eu observava a minha respiração. Mas isso tem que estar dentro de um estilo de vida. Se vocês querem se restabelecer de um quadro de ansiedade e depressão e nunca mais cair numa crise sem o uso de medicamentos, vocês têm que considerar isso uma possibilidade de estilo de vida. O budismo, tá ali o Dhammapada, né? Ou do yoga, o Yoga Sutra de Patanjali. Vocês têm que considerar isso um estilo de vida na vida de vocês. E não algo que vocês fazem só quando estiverem mal, quando estiverem doentes, né? Os 3 cânceres me fizeram acordar para tudo que você está explanando. Aposentei depois de 40 anos de batalha e agora estou valorizando melhor esse dom maior de Deus, a vida. Justo, Dada. E que bom, porque nunca é tarde. Nunca é tarde para a gente encontrar esse dom de Deus, né? Que é a nossa própria vida, esse cuidado com a nossa própria vida. Eu fico muito feliz, assim, de saber essa tua disposição, essa tua mudança. Nossa, você nem sabe como me dá força isso. Pode ter certeza que eu vou me deitar e vou pensar assim nas palavras da Dada. Então, pessoal, além dessas, existem o Tantra e existe o Reiki também. Eu vou deixar para um outro momento. A nossa live ela rendeu muito hoje. Já são 4h10, já passam 10 minutos e a gente vai encerrar ela aqui hoje, tá? Eu vou pedir para vocês, eu não tô nem bonita, mas eu vou pedir para vocês, de repente, tirarem uma... Deixa eu pentear meus cabelos aqui. Pra gente fazer uma selfie, tirar uma selfie se vocês quiserem, né? Lógico. Fazer uma pose aqui bem bonita aqui e um sorriso bem bonito. Aí vocês tiram uma selfie
e marca para a gente poder divulgar esse trabalho. Eu tenho visto que sempre a média das lives é 4, 7, tá sempre nesse número assim, né, entre 4 e 7. Mas ajuda a divulgar esse trabalho porque eu acho que pode ajudar outras pessoas, sabe? E a intenção é essa, realmente trazer essa força. Eu vou fazer o meu sorriso aqui, preparo a foto aí, o celular para fazer a selfie. Deu certo aí, galera? Deixa eu ver. Gratidão. Eu não sei tirar. Saudades. Obrigada, meu amor. Ai, gente, não tem problema se não deu certo, tá? É uma tentativa, né? E a live vai ficar gravada, tá? No meu celular, no Insta. E aí a gente vai somando cada vez mais, tá bom? Muito feliz, assim, meu coração hoje pulsou, assim, por essa live, viu? Foi maravilhoso. Muito obrigada a presença de todos vocês. E a gente vai seguindo nessa... Mandei pra Aurinha. Show, Dedé! Maravilha! Então a gente vai seguindo juntos nessa batalha que é a vida, com muita amorosidade, com cada vez mais graça e mais leveza, tá bom? Qualquer coisa, eu tô aqui. Beijos!